Fala rapaziada, tudo na paz? Demorou, mas trouxe. Hoje vamos falar sobre as metodologias de pagamento das pools de mineração. Mas antes de começar, vamos aprender alguns conceitos básicos. Então, o primeiro deles é pool de mineração. A pool de mineração nada mais é que um grupo de mineradores que combinam, o seu poder de mineração para estar solucionando blocos na rede da blockchain. Podem ser através de diversos equipamentos, CPU, GPU, ASIC, HD. Tudo dependerá do que a criptomoeda que está minerando vai exigir. Hash rate é o número de cálculos por segundo que seu equipamento consegue realizar. É a sua eficiência, basicamente. Uma observação que pode gerar dúvida. O hash rate reportado pelo minerador normalmente é impreciso, porque são realizados cálculos para solucionar problemas matemáticos complexos. Por isso, o hash rate reportado é diferente do hash rate efetivo ou corrente, afinal, cálculos variam, concorda? Então, o ideal para estimar o ganho é sempre utilizar o Average Effective Hash Rate, que seria a média efetiva do hash rate da tua máquina. Shares ou ações. Temos três tipos de shares. Os accept shares, que são os shares aceitos e são contabilizados aí para rentabilizar na mineração. Os stale shares, que são os shares obsoletos que não são contabilizados. Mas temos aí algumas pools que pagam porcentagem deles ao minerador. A exemplo aí da Hive-On. Os invalid shares, que são os shares inválidos, esses nunca são contabilizados aí para a rentabilidade da mineração. Nessa imagem vocês irão observar que nem sempre os shares que estão sendo reportados aí no minerador será o que está na pool. Isso ocorre porque temos várias variantes aí nessa comunicação, como ping, internet, o software de mineração, a pool. Então alguns shares podem ser perdidos nesse caminho, nesse processo, Pool luck, sorte da pool. Bom, a sorte é a eficiência que uma pool tem em encontrar blocos para serem minerados. Quanto mais poder de hash rate essa pool detém, mais chances ela tem de encontrar um bloco com frequência. Lembrando que a própria blockchain ela já tem um sistema de equalização, para que todos possam encontrar blocos, contudo, cada um em seu tempo com base no seu hash rate. Dificuldade da rede. A dificuldade da rede, pessoal, ela basicamente é o número de pessoas que estão minerando naquela rede, que inclusive hoje está aumentando de maneira exponencial, por exemplo, na rede do Ethereum. Mas muita gente confunde a dificuldade da rede com a dificuldade de compartilhamento de shares da pool, que é o que aparece lá no teu minerador. A dificuldade de compartilhamento é uma dificuldade modificada, reduzida pela pool, para conseguir verificar as estatísticas de cada minerador com base nos shares que eles estão compartilhando, seja válido, obsoleto ou inválido. Isso aqui é importante, pessoal. Taxas pagas por nós mineradores para minerarmos. Taxas da pool. É a taxa cobrada pelo uso do serviço da pool. Então, algumas cobram 1%, 2%, 0,5%, 0%, dentro de uma metodologia ali de cobrança e pagamento. Taxa do programa de mineração é a taxa cobrada pelo desenvolvedor do software usado para minerar. Tem lá T-Rex Miner, Phoenix Miner, Team Red Miner, Low Miner e os demais mineradores. Taxa de uso da rede é a taxa cobrada por transitar aí dentro de um blockchain de uma criptomoeda. Algumas pools, elas diluem essa taxa de trânsito na rede na sua mineração e outras elas cobram quando vão transferir para a sua carteira. Como podemos ver na imagem, a Ethermine ela dilui essa taxa aí de transferência na rede na sua mineração. Já a Flexpool ela cobra na hora de transferir. Lembrando que na Flexpool nós temos a opção de ajustar a taxa ali, o GUI, do Ethereum, por exemplo, para pagar menos. Recompensa por bloco. No ETH, a recompensa por bloco minerado consiste em uma recompensa fixa de 2 ETH estático, que não varia, uma recompensa variável, que são as taxas de transação que todo mundo paga por utilizar o blockchain de uma criptomoeda. E temos ainda o MEV, que são as taxas das transações internas dentro do bloco. Dependendo da pool, ela distribui ou não. Conhecendo estes conceitos, agora falaremos dos métodos de pagamentos que mais encontramos em pools. Existem diversos, pessoal, mas irei focar nos principais. Então aqui no Minipool Stats, vocês irão notar que existem diversas formas aqui,
A Ethermine utiliza o método aqui PPLNS, a Spark Pool PPS+, a Binance PPS+, a Flexpool PPLNS, a Hiveon PPS+, ou seja, o que que é isso? O que que são esses termos, né? Então vamos decifrar o que que significa isso aí de vez. Método PPS, Pay Per Share, pagamento por ação. Neste método você recebe um pagamento cada vez que você compartilha um share válido. A pool literalmente ela compra seus shares e lhe paga por isso. Por que que eu digo isso? Porque independente da pool achar ou não um bloco, ela vai lhe pagar. Então o risco é totalmente da pool, você vai receber de qualquer forma. A sorte para o minerador não vai influenciar, que os riscos são exclusivos aí da pool e as taxas de transação da rede também não são pagas ao minerador. Benefícios do PPS. A recompensa é quase que determinada, né, pessoal? Tu já sabe ali que tu vai receber, independente da pool ser feliz ou não. Solo mining. Galera, modo solo é minerar sozinho. Basicamente é tu conectar ali, né, o nó do seu computador, o seu usuário, a um blockchain e começar a minerar. Lembrando que para encontrar um bloco neste método pode levar dias, meses ou até anos aí, dependendo da criptomoeda e do hash rate que tu detém. Temos como exemplo a mineração por HD da Chia, né, no próprio software dela. Você minera solo e quando encontra um bloco, você é pago ali, né, a recompensa do bloco. No caso da Chia, seriam 2 Chias. Agora, se tu não encontrar nenhum bloco, você nunca será pago. Vai ser só gasto ali, digamos, energético e de equipamento. Por isso, as pools são necessárias aí, principalmente para o pequeno minerador. Método proporcional. No método proporcional, as recompensas vêm de rodadas. A rodada é o tempo entre um bloco ser encontrado e outro. Então, quando um bloco é encontrado, a pool ela verifica quantos shares válidos foram compartilhados naquela rodada e lhe paga com base nisso. A exemplo, temos a Garimpool, que usa este método. Notem que o último bloco encontrado foi há 11 horas atrás na Garimpool, ou seja, quando a pool encontrar o próximo bloco, ela contará quantos shares ali você compartilhou naquela rodada e vai lhe pagar conforme você contribuiu. No caso dessa imagem da Etherscan, a recompensa do bloco é 2,9439 ETH. Se você contribuiu, por exemplo, com 50% dos shares aí dentro dessa rodada, sua recompensa será 50% do bloco. Mas o método proporcional ele possui alguns problemas, como pool hoppers, por exemplo. Quando todos estão engajados continuamente na pool, é muito bom, é ótimo, é bom para todo mundo. Contudo, esse sistema prop ele é vulnerável a mineradores que entram e saem da pool para aumentar seus ganhos, a custo aí de quem está minerando continuamente. Esses mineradores são conhecidos como pool hoppers, mas vamos entender. O valor de um share ele diminui conforme aumenta o tempo de duração daquela rodada ali até encontrar um bloco. E é aí que entra os pools hoppers, eles se aproveitam disso, porque eles sempre entram somente quando a pool encontrar um bloco, ou seja, no início de cada rodada, e fazem isso de forma contínua. Se outra piscina encontrar um bloco, eles pulam para esta sempre no início de cada rodada. Dessa forma, eles conseguem maximizar os ganhos em rodadas rápidas e minimizar o esforço gasto ali, né, o uso do seu equipamento em rodadas mais longas. Esperto, né? Mas isso vem à custa do que? Dos outros mineradores que estão ali minerando de forma fiel naquela pool. Se o pool hopper está ganhando mais, o minerador fiel está ganhando menos. E uma outra consideração é que a sorte influencia bastante aí no método proporcional, né, no sistema prop. Então, enquanto o bloco não for encontrado, você não vai receber nada. Isso não quer dizer que você não vai ser pago pelo que já contribuiu. Método PPLNS, Paper Last N Share, ou seja, pagamento pelo último N Share válido. Nesse método você é pago cada vez que o bloco é encontrado, mas não com base em rodadas, e sim com base nos últimos shares que você compartilhou em uma determinada janela de tempo. Então nessa imagem vocês podem notar que quando o bloco é encontrado, a pool ela retrocede e verifica os seus últimos shares válidos para efetuar o pagamento. Quais são os benefícios de utilizar o método PPLNS? Ele impede o salto de piscina, impede os pool hoppers. Como o minerador ele não sabe quando que será o início daquela janela de tempo para pagamento, não tem como prever quando que ele vai entrar ou quando que ele vai sair daquela pool. E isso acaba impedindo aí, né, o salto de pool. A recompensa do método PPLNS normalmente ela é estável e muito boa a longo prazo. Então o pessoal geralmente prefere utilizar ela para quem vai minerar por tempos e tempos aí naquela pool.
E ela possui também um chamado efeito tampão, que no momento que você se desconecta de uma pool e você já tinha encontrado o bloco, mas não recebeu as recompensas ainda, mesmo desconectado, a pool vai lhe pagar com base nos shares válidos ali que tu contribuiu até o encontro daquele bloco. Contudo, se tu se desconectar antes da pool encontrar o bloco, tu não ganha nada, tu não recebe nada. E quais são os principais problemas aí do PPLNS? A sorte, galera. A sorte, ela influencia e muito. Então, se a pool está com sorte alta, você vai encontrar blocos mais frequentes e vai acabar recebendo mais. Agora, se a pool está com sorte baixa, você vai acabar recebendo menos. E a maioria das pools no sistema PPLNS pedem uma quantidade mínima de shares compartilhados para pagamentos, também para evitar aí o pool hopper. Mas na prática, né, vamos pegar o exemplo da Flexpool. Nessa imagem que vocês podem ver que depois que ela encontra um bloco, ela paga com base nos últimos shares válidos dentro daquela janela de tempo ali que nós conversamos. E esse valor, ele vai para o balanço não pago e só sairá da pool quando você atingir o pagamento mínimo para a transferência. As principais pools que utilizam este método aí é Ethermine, Bipool, Nanopool, 2Miners, Flexpool, né? Tem mais por aí. Algo a ressaltar do método PPLNS é que ele não usa estimativa, ele paga de fato o que você contribuiu pelo valor do bloco minerado, tanto na recompensa fixa quanto na recompensa variável. Método PPS+, né? É o Paper Share Plus, que basicamente ele une o PPS e o PPLNS. Esse método ele foi introduzido em 2016 e funciona da seguinte forma: cada vez que você compartilha um share, independente da pool ter encontrado um bloco ou não, você será pago, igual o método PPS. E as transações da rede são pagas com base no método PPLNS, que seria pelo valor atual que está a recompensa variável do bloco. Utilizar o método PPLNS para o pagamento das taxas é mais para resguardar o caixa, né, o dinheiro que a pool detém, pois a taxa flutua muito. Então, usando o método PPLNS, ela pagará as taxas ao minerador somente quando realmente encontrar um bloco. O principal problema do método PPS+, são os mineradores ruins. Exemplo, aqueles que dão muito Stealth Share, muito Invalid Share. Esses também vão acabar entrando na estimativa junto com os mineradores bons. Então, nós estaríamos sediando aí maus mineradores e pagando por eles também. E vale ressaltar que neste método a sorte também não vai influenciar. Quais são as principais pools que utilizam? Temos aí Hive-On, Binance, F2 Pool, né? E na prática vamos pegar o exemplo da Binance. Ela paga diariamente com base no hash rate estimado que você fez no dia. Neste caso, as taxas também vão estar embutidas aí, né, no pagamento. Método FPPS é o pagamento total por ação. Este método ele é semelhante ao PPS, mas além de pagar a recompensa estimada do bloco, ele paga as taxas de transações também num valor estimado, normalmente nas últimas 24 horas, né? E assim são distribuídas aos mineradores. É um método excelente para os mineradores, contudo, normalmente as pools que utilizam pegam pesado nas taxas da pool. Falamos aí, ó, de método solo, PPS+, PPS, PPLNS, método prop, né, que é o proporcional, método PPS+, que é a junção do PPS mais o PPLNS, e falamos alguns conceitos básicos, mas vamos fazer algumas considerações finais quanto a todos eles. Os métodos de pagamentos PPS+, e FPPS, você será pago independente da pool encontrar um bloco ou não. Esta é uma vantagem significativa, né, sobre o método PPLNS. Então, por exemplo, a Binance, por mais que ela pague menos, para receber não dependemos da sorte dela. Na verdade, se formos pensar, nós estamos vendendo, né, o hash rate da nossa máquina para a pool e ela nos pagando por isso. Por outro lado, o PPLNS permite que você aposte de certa forma, e se a pool estiver com sorte em encontrar mais blocos, você vai ganhar muito mais aí que o método PPS+, ou FPPS. Para o longo prazo, o PPLNS é uma boa escolha, mas lembre-se, neste caso a sorte influencia. Se a pool não achar nada, você também não ganha nada. E o método proporcional, pessoal, ele é um método muito bom. É um dos métodos mais justos que existem, porém nós temos essa situação do pull hope, que ele pode entrar ali somente no início da rodada de pagamento, o que prejudicaria a gente de certa forma na mineração. Normalmente pools pequenas, eles começam no método proporcional, pois é o formato mais simples de distribuição.
Então é isso, galera. Espero que tenha sanado algumas dúvidas aí a respeito das metodologias de pagamentos para quem estava. Duas considerações finais ainda que vou fazer antes de vocês escolherem uma pool para minerar. A primeira, existem pools que você tem que criar uma conta, como a pool da Binance, por exemplo. Isso acaba prejudicando o anonimato, porque tu vai fornecer teus dados de certa forma. Este tipo de pool, para quem quer ficar no anonimato, não é tão interessante. E a segunda consideração é que as pools, elas têm condições de selecionar as transações que estão pagando mais, né, para transacionar no blockchain do Ethereum, por exemplo. Por isso que elas são executadas primeiro. E com isso nós mineradores acabamos ganhando mais em taxas. Sucesso a todos vocês e tamo junto.